Como é que nós vamos voltar para o Éden? Então, o Espírito Santo de Deus dá entendimento humano, não é? Então, através da cruz do Gólgota, no Monte Gólgota, em Jerusalém, ali alguém ressuscitou e venceu a desgraça da morte, porque morte é desgraça, porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte. E se não houvesse o pecado, não haveria morte nessa terra. E pelo pecado entrou a morte, acidentes aéreos, morre menino, morre gente, morre tudo, consequência do pecado. Quantas pessoas que convivem comigo perguntam, mas não entendo porque criancinha morre. Eu não entendo, é isso aqui, a ausência do Sinai. A ausência do que é pecado. É o livre-arbítrio. Irmãos, a coisa é muito mais simples de entender o amor de Deus em salvar. Deus não quer morte. Deus quer salvação e vida eterna. Deus quer prosperidade. Deus quer alegria. Deus quer equilíbrio. Deus quer você semelhante a Ele. E aí então, a humanidade recebeu o Gólgota, recebeu a ressurreição, recebeu os perdão dos pecados. Se por um só no Éden entrou o pecado, por um só Yeshua entra a salvação pela graça. Mas isso não anula o Sinai, porque eu continuo vivendo no mundo chamado deserto. Ei, olha para mim. Se o crente levanta a mão, aceita Jesus e parte para o céu logo em seguida, tem hora que eu penso, viu, Jorge, colocar uma metralhadora lá fora, vai aceitando Jesus e pum, mata, porque aí vai para o céu mesmo. Ele vai direto para o Éden. Mas como eu não posso fazer isso, Deus te dá o livre-arbítrio de dar a graça, o antibiótico do pecado, Deus dá aqui dentro. Mas para você viver no mundo, múltipla escolha. Depois que você converte, você vive aonde? Na Lua, em Marte ou na Terra? Se vocês disserem terra, e eu estou muito feliz que está muito bem, estão indo muito bem. Porque tem crente que vive no mundo da Lua. Mas se você fala que tem que viver na Terra, enfrentando trombadinhas, ladrões, assaltantes, marginais, o comércio desonesto, a política desonesta, os impostos exagerados e falhos, a justiça humana, que é a justiça humana, que não chega nem aos pés da divina, tudo é injustiça. Está certo? O salário mínimo é uma injustiça, tudo é injustiça. Se eu for pensar bem na vida, está tudo errado. Tá ou não está? Pensa. O mundo não está de acordo com a Torá, por isso sofrem tanto. E aí o que acontece? Deus quer que o crente viva no mundo, que jaz em trevas, mas ele não será mais treva, mas será luz nessas trevas, entendeu? Por isso, vamos lá. Por isso, eu não posso dividir Velho e Novo Testamento, eu não posso dividir as duas montanhas da sua vida, porque se no Gólgota foi o meu antibiótico para o pecado, o meu novo nascimento, eu preciso da Torá para viver no mundo, porque se eu partisse para a lua ou para o céu, eu não precisaria da Torá. Mas enquanto eu estiver morando na rua Mondóvar, 670, eu preciso da Torá. Porque ela me falha onde erro e a graça vai e me perdoa. Ela me falha onde erro e a graça vai e me perdoa. Essa é a nossa vida, não é? Fala a verdade nessa manhã. Ou você já é o Santo Antônio casamenteiro. Ou você já está andando com uma auréola na cabeça, entrando aqui já santo. Adorai-me. Somos santos pelo sangue. Amém, Jorge? Como diz o pastor Jorge, só o sangue. Somos salvos pelo sangue. Se eu estou aqui hoje, nesse púlpito, pisando aqui, é pelo sangue. Porque somos cheios de falhas, cheios de erros, embora nasci de novo, embora eu não viva da prática do pecado, eu peco. E a graça é meu antibiótico, mas a Torá é que me mostra a receita do médico. É dor de garganta, é dor de barriga, é dor de ouvido, é dor de intestino. Os crentes não têm a Torá, não sabem onde dói, não sabem onde erra, não sabem onde peca. Toda da graça, abençoa e come. Então são frases soltas que é um desastre no meio evangélico, no meio católico, é um desastre. Porque a graça, tudo a graça, amém, dá um beijo na graça, sou irmão da graça, como é precioso, irmão. Viver bem junto a ti não é nada, você não sabe onde é que ele mora, não sabe se ele pagou a conta de luz, não sabe que está com pneumonia ou bronquite, não sabe nada. Como é precioso o quê? Irmão, nós temos que questionar essas coisas. Se realmente somos uma família,
Temos que questionar. Põe na tela. Ah, então, se você agora é crente e está no mundo deserto, que é a situação atual, para eu chegar no Éden, eu tenho que fazer o caminho inverso. Então, a humanidade, você é crente não, a humanidade, olha, você não saiu do Éden? Como é que eu vou para a Praça 7? Ó, você que está aí na internet, Praça 7 é o centro da cidade. Então, aqui eu saio da Pampulha, Zona Norte, pego o Antônio Carlos, sigo reto, saio da Praça 7. E se eu estou na Praça 7 e quero voltar para a Ration, o que eu faço? Como? Eu saio da Praça 7, pego a Avenida Antônio Carlos, pego aqui a Broncarã e subo, chega aqui. Irmão, se o homem estava no Éden, teve que ter a Torá para depois a graça, como é que é o caminho de volta ao Éden? Entra pela graça, perdoa os seus pecados, entra na Torá, cuida do Sinai, para saber a sua ética moral, de conduta. Amém, irmãos? Amém? Amém? Ou o crente pode adulterar, desonrar pai e mãe? Hein? Eu preciso do Sinai. O Sinai fala como trabalhar, como ganhar dinheiro, como casar, como criar filho, como comer, o que não comer. É a regra geral para viver aonde? Na Terra, na Lua ou em Marte? Então preciso da Torá. Quem é terreno, precisa da Torá. Se há algum ET aqui, pode, algum crente ET, não precisa cumprir a Torá. Mas se você nasceu de uma mãe, nasceu de uma mulher e está nessa terra aqui, às vezes não nasceu, porque o diabo não nasceu, o diabo entrou aqui dentro. Então, é outra coisa. Aí eu tenho que fazer o caminho inverso. Agora, olha o que eu chamo de restauração. Gente, atenção vocês da Ration, que hoje é a última chance, uma das últimas para entender a visão da casa. Porque não entende. E, gente, é impressionante como eu vejo a dificuldade do povo entender. Às vezes está conosco há 10 anos, vai entender agora. Você quer ver? O que é restauração? O que é voltar ao primeiro século? É fazer o caminho de volta. Ou seja, eu sou crente, estou no Gólgota, fui lavado pelo sangue de Jesus, mas quando eu volto ao Sinai, eu vou restaurar as raízes da igreja do primeiro século. Eu vou restaurar toda a tradição, toda a escritura, todo o caráter de Deus, todos os atributos divinos, tudo aquilo que Deus quer, todo aquele plano, eu entendo. Então eu tenho que voltar. Então a restauração, aí o que o pessoal fez? O pessoal do Gólgota pegou um caminho romano e saiu fazendo uma religião, muitas vezes fora de Israel, ele tem que voltar para o Gólgota, do Gólgota ir para a Torá, ele não pode ir, desculpa aqui, vou bater firme, pode? Ele não pode ir para os caminhos do Santo Inácio de Loyola. Ele não pode ir pela Virgem Maria. A Virgem Maria não vai te dar esse retorno à Torá. Santo Antônio Casamenteiro, que foi ontem, não vai te dar esse retorno da Torá. E nem vai te dar um marido que você quer. Talvez Deus, você orando ou rezando para Santo Antônio, Deus entende tanto as suas lágrimas que ele pode mandar um marido, e ele mandou, mas não Santo Antônio, porque pela vista Santo Antônio não tem esse poder. Estão me entendendo? Estão entendendo como é que a igreja cristã ainda está leve, está solta nas doutrinas pagãs? Estão entendendo? E ontem, Jorge, lembrei de você, São Jorge. Estava na televisão, no jornal, a mulher com Santo Antônio de cabeça para baixo. Com a imagem. Quem viu isso? Hein? Tem que fazer o quê? Não, ele tem que chamar a atenção desse, não ouve. O sangue descer para a cabeça, eu pensei comigo, desceu para o sangue descer para a cabeça. Gente, falo isso com respeito. Aquela irmãzinha na Bahia que estava lá com esse santo de cabeça para baixo, eu orei por ela, amém? Senhor, tira essa mulher de Santo Antônio e mostra o verdadeiro São Jesus, São Yeshua, os mais íntimos, o meu irmão, meu Redentor, meu Salvador. Então tem que fazer o caminho de volta. Mas a igreja não tem, a restauração só tem sentido com Sinai. Se não tem Sinai, não tem restauração. Restaurar o quê? Fizeram um Novo Testamento e caíram em Roma e fizeram uma religião. Então eu tenho que voltar, porque agora que eu volto para a Torá, eu me adentro na doutrina de Deus. Eu me adentro